A história dos Estados Unidos começa muito antes de sua independência, com os povos nativos que habitaram o continente por milênios. No século XVII, os colonos europeus, especialmente ingleses, fundaram assentamentos na costa leste e construíram as bases de uma nova sociedade. Com o passar do tempo, as tensões com a coroa britânica aumentaram, até que em 1775 eclodiu a Guerra de Independência. Sob a liderança de George Washington, as 13 colônias conquistaram a vitória e em 1776 nasceu uma nova nação, os Estados Unidos da América. O século XIX marcou uma era de expansão e poder. Com a compra da Louisiana, a anexação do Texas e a conquista da Califórnia, o país se estendeu de costa a costa. Foi um tempo de pioneiros, ferrovias e sonhos de liberdade, mas também de conflito. A escravidão dividiu a nação e desencadeou a Guerra Civil em 1861, uma luta épica que decidiu o destino do país. Após a vitória do Norte, os Estados Unidos renasceram mais fortes, impulsionados pela indústria, progresso e ambição de se tornar uma potência mundial no século XX. Esta é a história de uma nação forjada por homens como George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson e Theodore Roosevelt, cujos ideais e decisões mudaram para sempre o rumo do mundo. Antes de Colombo, as civilizações esquecidas da América do Norte. Muito antes de os navios europeus avistarem as costas do Atlântico, o continente norte-americano era um universo cheio de vida, cultura e espiritualidade. Não existia uma única civilização dominante, mas um mosaico de povos que moldaram a terra, construíram cidades, desenvolveram sistemas agrícolas avançados e mantinham redes comerciais que se estendiam por milhares de quilômetros. Suas histórias não foram escritas em pergaminhos nem proclamadas por reis, mas gravadas em montes, petroglifos e lendas transmitidas de geração em geração. Ao contrário do que diriam séculos depois os cronistas europeus, a América do Norte não era um território selvagem à espera de ser civilizado, mas uma terra viva, habitada por sociedades cuja complexidade rivalizava com as grandes civilizações do mundo antigo. Nas regiões do sudoeste floresceu um dos povos mais enigmáticos, os Anasazi, também conhecidos como os povos antigos. Entre os cânions de pedra vermelha e os vastos desertos do que hoje é o Arizona, Novo México, Colorado e Utah, ergueram cidades empoleiradas em penhascos, imponentes estruturas de adobe e pedra projetadas para se proteger do clima extremo e de possíveis inimigos. Chaco Canyon, o coração de sua civilização, tornou-se entre os séculos 9 e 12 um centro político e cerimonial. A partir dali, irradiavam caminhos perfeitamente traçados que se estendiam pela planície, conectando mais de 150 assentamentos. Os Anasazi construíam quivas subterrâneas para rituais espirituais e observavam os astros a partir de torres alinhadas com os solstícios. Sem escrever uma única palavra, desenvolveram um calendário astronômico e um sistema de irrigação que permitia cultivar milho, abóbora e feijão em zonas áridas. Mais ao norte, nas grandes planícies e florestas do meio-oeste, emergiram as culturas conhecidas como os construtores de montes, cuja expressão mais desenvolvida foi a civilização do Mississippi. Sua cidade principal, Cahokia, localizada perto do atual St. Louis, chegou a abrigar entre 10 mil e 20 mil habitantes em seu auge por volta do ano 1100, mais população que a maioria das cidades europeias da época. Ali se erguia o Monk's Mound, uma plataforma piramidal feita inteiramente de terra compactada, com uma base maior que a Grande Pirâmide de Gizé. As construções cerimoniais, as praças públicas e os campos de cultivo estavam organizados com precisão geométrica. Foram encontrados objetos de cobre martelado, obsidiana e conchas marinhas provenientes do Golfo do México e dos Grandes Lagos, evidência de uma rede comercial que abrangia metade do continente. As culturas do Mississippi não apenas dominaram a agricultura, mas também a cosmologia. Em seus montes funerários enterravam os líderes rodeados de oferendas e símbolos de poder, como bastões cerimoniais esculpidos com figuras de falcões, símbolo do céu, ou serpentes emplumadas que representavam a conexão entre o mundo terreno e o espiritual. Praticavam o culto aos antepassados, acreditavam em ciclos de morte e renascimento,
e realizavam cerimônias que reuniam centenas de pessoas em torno de fogueiras, tambores e cânticos. A cidade de Cahokia, com suas paliçadas de madeira e seu complexo sistema social, foi durante séculos o maior centro urbano ao norte da Mesoamérica, até que um período de secas prolongadas, conflitos internos e esgotamento de recursos provocou seu lento abandono. Enquanto isso, nas florestas do Nordeste surgiram sociedades organizadas em confederações. Os Hopewell, uma cultura que floresceu entre 200 a.C. e 500 d.C., construíram enormes figuras geométricas de terra que se estendiam por hectares, algumas com forma de animais como veados ou aves. Seus centros cerimoniais eram pontos de encontro onde diferentes povos trocavam bens e selavam alianças espirituais. Os Hopewell praticavam uma metalurgia sofisticada, moldando cobre puro sem fundi-lo, através do martelamento a frio, uma técnica única no mundo antigo. Suas redes comerciais se estendiam desde as Dakotas até a Flórida, demonstrando alta mobilidade e comunicação entre diferentes povos. Mais a leste, perto dos Grandes Lagos, surgiram as confederações Iroquesa e Algonquina. Não construíram cidades monumentais, mas desenvolveram um dos sistemas políticos mais avançados do continente. A Confederação Iroquesa, conhecida como a Grande Liga da Paz, unia 5 nações sob uma constituição oral que estabelecia direitos, deveres e métodos para resolver conflitos sem recorrer à guerra. Os iroqueses viviam em longas casas comunais de madeira, onde várias famílias ligadas por linha materna compartilhavam o mesmo lar. As mulheres escolhiam os chefes tribais e podiam destituí-los se não agissem em benefício da comunidade. Seus campos de milho, feijão e abóbora forneciam uma base agrícola sólida sobre a qual se sustentavam suas alianças políticas e seu poder militar. No extremo sul, os povos do Vale do Rio Gila desenvolveram canais de irrigação mais longos do que os utilizados em muitas regiões da Europa medieval. Os Hohokam, que habitavam o que hoje é o Arizona, desviavam o curso da água com tal precisão que podiam manter cultivos durante todo o ano. Construíram plataformas cerimoniais e campos de jogo similares aos mesoamericanos, sugerindo um vínculo cultural entre as civilizações do sudoeste da América do Norte e as do centro do México. No noroeste do Pacífico, por outro lado, as populações não dependiam da agricultura, mas do oceano. As tribos da costa, como os Haida e os Tlingit, eram navegadores experientes que construíam canoas de cedro capazes de transportar dezenas de pessoas. Esculpiam totens gigantes que contavam a história de suas linhagens e acreditavam que os animais eram ancestrais espirituais. Suas aldeias sustentavam-se graças à pesca do salmão, à caça às baleias e à coleta de mariscos, o que lhes permitiu desenvolver uma cultura opulenta sem necessidade de semear a terra. Cada uma dessas civilizações adaptou-se ao seu ambiente de maneira distinta, criando sociedades complexas que hoje mal começamos a compreender. Durante milhares de anos, o continente norte-americano foi cenário de migrações, guerras, alianças e descobertas. As montanhas, os rios e os desertos faziam parte de sua cosmovisão. Para os Anasazi, o mundo tinha 4 direções sagradas. Para os construtores de montículos, a terra era um ser vivo que devia ser honrado. Para os iroqueses, a paz era um equilíbrio que devia ser mantido pela palavra e não pela espada. Cada povo deixou sua marca, não em pedra como os egípcios ou romanos, mas na própria terra, em suas formas elevadas e restos cerimoniais que ainda resistem ao passar dos séculos. A chegada dos europeus e a conquista do Novo Mundo. Quando Cristóvão Colombo avistou terra em 12 de outubro de 1492, ele não estava descobrindo um mundo desabitado ou desconhecido, mas abrindo o portal de uma transformação irreversível. Aquele primeiro contato entre a Europa e a América não ocorreu como um encontro entre iguais, mas como o início de um processo de conquista, evangelização e exploração que mudaria o curso da história para sempre. As caravelas espanholas navegaram pelo Caribe com a profunda convicção de estar cumprindo uma missão divina e política: expandir a coroa e o cristianismo. Para os povos originários, no entanto, a chegada de homens barbados com armaduras brilhantes e armas de fogo foi o começo de uma era de epidemias, guerras e deslocamentos forçados. Colombo fundou o primeiro assentamento europeu na América na ilha Hispaniola,
onde os espanhóis começaram a estabelecer fortalezas e explorar os recursos naturais. Os indígenas taínos, que inicialmente receberam os recém-chegados com curiosidade e hospitalidade, foram rapidamente submetidos ao sistema de encomiendas, obrigados a trabalhar em minas e plantações sob condições brutais. As doenças europeias, desconhecidas no continente, começaram a se espalhar com velocidade devastadora. A varíola, o sarampo e a gripe dizimavam comunidades inteiras em questão de meses. O que inicialmente havia sido apresentado como uma empresa de exploração tornou-se um processo sistemático de conquista. Em menos de 50 anos, o Império Espanhol se estendeu pelo Caribe, América Central e grande parte da América do Sul. Os conquistadores avançavam, guiados pela ambição de glória e ouro. Hernán Cortés, com apenas algumas centenas de soldados, marchou em direção ao coração do Império Azteca em 1519. Foi recebido por Moctezuma II em Tenochtitlan, uma cidade maior e mais avançada do que qualquer capital europeia da época. Cortés aproveitou as rivalidades internas das diversas cidades-estado indígenas, formou alianças estratégicas e finalmente sitiou a cidade em 1521. A queda de Tenochtitlan marcou o início do domínio espanhol na Mesoamérica. Ao sul, Francisco Pizarro replicou a fórmula no Império Inca, capturando o imperador Atahualpa em Cajamarca em 1532. Com esses triunfos, a Espanha se tornou a maior potência imperial do planeta. No entanto, o interesse espanhol não se limitou às regiões de ouro e cidades monumentais. Exploradores percorreram o território que hoje é os Estados Unidos muito antes de os ingleses pisarem nele. Juan Ponce de León chegou à península da Flórida em 1513 em busca da mítica fonte da juventude. Lucas Vázquez de Ayllón tentou fundar uma colônia na costa atlântica em 1526, que fracassou devido à fome e doenças. Pânfilo de Narváez percorreu a costa do Golfo e um de seus homens, Álvar Núñez Cabeça de Vaca, vagou durante anos entre os povos indígenas do atual Texas, relatando histórias de cidades de ouro. Hernando de Soto liderou uma expedição entre 1539 e 1542 que atravessou vastas regiões do sul, cruzou o rio Mississippi e encontrou civilizações agrícolas complexas que habitavam montículos cerimoniais. No sudoeste, Francisco Vázquez de Coronado marchou do México até Kansas em busca das 7 cidades de Cíbola, lendários centros de riqueza. Embora nunca tenha encontrado ouro, seus relatórios descreveram extensas planícies, grandes rios e assentamentos indígenas desconhecidos para a Europa. A Espanha reclamava enormes extensões de terra, mas não podia assegurar seu domínio sem estabelecer colônias permanentes. Assim, foram fundados presídios e missões na Flórida e Novo México. Em 1565, o adelantado Pedro Menéndez de Avilés fundou San Agustín na Flórida, o assentamento europeu continuamente habitado mais antigo no que hoje é os Estados Unidos. Enquanto isso, a França também dirigia seu olhar para a América do Norte. Jacques Cartier navegou pelo rio São Lourenço em 1534, reivindicando o território para o rei Francisco I. Tentou fundar colônias que fracassaram devido às temperaturas extremas e à escassez de alimentos. No entanto, a França descobriu uma fonte inesperada de riqueza: as peles de castor, muito valorizadas na Europa para a fabricação de chapéus. Samuel de Champlain fundou Quebec em 1608, que logo se tornou o centro do comércio francês com as tribos Hurones e Algonquinas. Diferente dos espanhóis, os franceses não buscavam construir impérios agrícolas, mas redes comerciais baseadas em alianças com os povos indígenas, o que lhes permitiu expandir sua influência rio abaixo pelo Mississippi e pelo interior do continente. Paralelamente, a Inglaterra observava com crescente preocupação o poder da Espanha e o potencial de riqueza do Novo Mundo. Durante grande parte do século XVI, a Inglaterra esteve ocupada com conflitos internos e guerras com outras potências europeias. No entanto, a derrota da Armada Invencível em 1588 marcou um ponto de inflexão. A Inglaterra emergiu como nova potência naval e decidiu projetar sua influência na América do Norte. Piratas, como Francis Drake, saqueavam navios espanhóis carregados de ouro e prata, enquanto visionários como Sir Walter Raleigh obtinham patentes reais para fundar colônias.
A primeira tentativa inglesa ocorreu na ilha de Roanoke em 1587. Foi um fracasso misterioso. Quando os suprimentos chegaram anos depois, a colônia havia desaparecido sem deixar rastros, exceto por uma palavra gravada em uma árvore, Croatoan. Os ingleses entenderam que para ter sucesso não bastava instalar postos militares. Era necessário povoar as terras com famílias, agricultores, artesãos e governadores civis. Para isso, criaram companhias coloniais que financiavam expedições em troca do direito de explorar as terras conquistadas. Enquanto a Espanha evangelizava e a França comerciava, a Inglaterra planejava construir um novo modelo de sociedade na América, embora ainda não soubesse que esse projeto desencadearia uma ruptura definitiva com a metrópole. No final do século XVI, o continente norte-americano havia se transformado no tabuleiro estratégico das grandes potências europeias. A Espanha controlava a Flórida e o Sudoeste, a França avançava pelo rio São Lourenço e os ingleses se preparavam para estabelecer sua primeira colônia permanente. Nenhuma dessas nações imaginava ainda que suas ações estavam moldando o nascimento de uma futura potência que mudaria a ordem global. Em 1607, 3 navios ingleses, o Susan Constant, o Godspeed e o Discovery, zarparam do porto de Londres em direção ao território que logo seria conhecido como Virgínia. Os primeiros assentamentos ingleses, Jamestown e Plymouth. O amanhecer de 14 de maio de 1607 marcou o início de uma história que não apenas mudaria o destino de um continente, mas também daria origem a uma nação completamente nova. 3 navios ingleses, o Susan Constant, o Godspeed e o Discovery, navegaram pelo rio James e desembarcaram em uma faixa de terra pantanosa. Ali, no meio de mosquitos, pântanos e florestas densas, os colonos fundaram Jamestown, o primeiro assentamento inglês permanente na América do Norte. Não eram camponeses nem artesãos acostumados ao trabalho físico. A maioria eram cavaleiros, comerciantes ou aventureiros que esperavam encontrar ouro facilmente. Desde o primeiro dia, a realidade se impôs com crueldade. As condições eram insuportáveis. A água era salobra, faltava comida e os colonos desconheciam as técnicas agrícolas necessárias para sobreviver naquele ambiente hostil. As doenças começaram a se espalhar. Muitos morreram de disenteria e febre nas primeiras semanas. Os sobreviventes dependeram da liderança de John Smith, um homem de caráter firme que impôs disciplina e estabeleceu contato com a Confederação Powhatan, uma poderosa rede de tribos indígenas liderada pelo chefe Wahun Sonacok. Smith negociou alimentos por meio de trocas e frequentemente sob ameaça de força. Foi durante este período que se registrou o célebre episódio com Pocahontas, filha do chefe Powhatan, cuja intervenção salvou a vida de Smith durante um mal-entendido diplomático, evitando uma guerra precoce que teria destruído a colônia. Apesar desses esforços, Jamestown esteve à beira do colapso. O inverno de 1609 ficou registrado como o tempo da fome. Os colonos, cercados pelos indígenas e sem recursos, recorreram a comer cães, cavalos, cascas de árvores e, segundo alguns relatos, até carne humana. 200 aproximadamente 500 habitantes, apenas 60 sobreviveram. Justo quando estavam prestes a abandonar a colônia, uma frota de suprimentos chegou da Inglaterra. Com nova liderança e mais colonos, Jamestown ressurgiu. Mas a verdadeira salvação veio com o cultivo do tabaco. John Rolfe introduziu uma variedade de tabaco proveniente das Antilhas que logo se tornou a base econômica da colônia. O solo da Virgínia revelou-se excepcionalmente apto para seu cultivo e em poucas décadas o tabaco se transformou na moeda verde do Império Britânico na América. A demanda na Europa era explosiva. Chegaram trabalhadores contratados, conhecidos como servos contratados, que trabalhavam por anos para pagar sua viagem. Foi também em Jamestown que, em 1619, chegaram os primeiros africanos escravizados às colônias inglesas, marcando o início de uma instituição que moldaria profundamente o desenvolvimento do país. Nesse mesmo ano, a colônia estabeleceu a Assembleia Geral da Virgínia, a primeira forma de governo representativo na América do Norte. Embora ainda sob a autoridade do rei e da Companhia da Virgínia, esse órgão legislativo permitia aos colonos tomar decisões locais. Sem saber,
estavam acendendo a faísca de uma tradição política que cresceria até se tornar a ideia de autogoverno e direitos civis. Enquanto Jamestown lutava para sobreviver à base de tabaco e alianças tensas com os indígenas, outro grupo de colonos com motivações muito diferentes se preparava para cruzar o Atlântico. Em 1620, um pequeno navio chamado Mayflower partiu da Inglaterra com 102 passageiros. Eles não vinham em busca de riquezas, mas de liberdade religiosa. Eram puritanos separatistas, perseguidos em sua terra por se recusarem a seguir os rituais da igreja oficial. Após uma travessia tempestuosa, avistaram terra na atual Massachusetts, longe de seu destino original na Virgínia. Antes de desembarcar, assinaram um acordo que passaria para a história, o Mayflower Compact, um pacto de autogoverno no qual os colonos se comprometiam a obedecer às leis que eles mesmos criariam para o bem comum. Em 21 de dezembro de 1620, desembarcaram em Plymouth. O primeiro inverno foi devastador. Mais da metade morreu devido a doenças e falta de alimentos. A diferença em relação a Jamestown foi a relação que desenvolveram com os povos indígenas locais. Um membro da tribo Patuxet chamado Tisquantum, conhecido como Squanto, havia vivido na Europa e falava inglês. Ele ensinou aos colonos a plantar milho enterrando peixe como fertilizante, a encontrar plantas medicinais e a estabelecer alianças com a Confederação Wampanoag. Essa cooperação permitiu a sobrevivência da colônia e levou ao célebre banquete de agradecimento que séculos depois daria origem à tradição do Dia de Ação de Graças. Diferente de Jamestown, onde predominavam interesses comerciais, Plymouth tornou-se uma comunidade coesa pela religião. Os puritanos acreditavam que Deus os havia escolhido para fundar uma nova Jerusalém no continente americano. Suas igrejas também eram centros de governo e suas leis eram baseadas na Bíblia. Com o tempo, milhares de puritanos emigraram da Inglaterra no que é conhecido como a Grande Migração Puritana de 1630 a 1640, fundando a colônia da Baía de Massachusetts. Construíram cidades planejadas como Boston, criaram escolas para garantir que todos pudessem ler a Bíblia e estabeleceram assembleias locais. Esse modelo de organização comunitária lançou as bases da futura cultura política dos Estados Unidos, baseada na participação cidadã e no governo local. No entanto, a expansão puritana não esteve livre de conflitos. Surgiram tensões com os indígenas quando os colonos começaram a ocupar mais terras. Alguns líderes religiosos, como Roger Williams, defendiam a compra justa de terras dos nativos e a separação entre igreja e Estado. Ele foi expulso de Massachusetts e fundou a colônia de Rhode Island, a primeira a estabelecer plena liberdade religiosa. Outro dissidente, Thomas Hooker, fundou Connecticut com um sistema de governo mais democrático. As colônias inglesas começavam a se diversificar ideologicamente, mas mantinham um núcleo comum: a convicção de que o Novo Mundo oferecia a oportunidade de construir uma sociedade à imagem de suas crenças e aspirações. Por volta de 1650, as colônias de Jamestown e Plymouth haviam se consolidado como dois modelos distintos de assentamento inglês na América, um baseado na economia agrícola e na plantação, o outro em comunidades religiosas autossuficientes. O crescimento das 13 colônias. Em meados do século XVII, a paisagem da costa atlântica norte-americana havia deixado de ser uma sucessão isolada de assentamentos para se tornar uma rede de colônias em expansão, cada uma com identidade econômica, religiosa e política própria. As florestas recuavam diante do avanço de fazendas, cidades portuárias e rotas comerciais. A população crescia rapidamente. De algumas dezenas de milhares de colonos no início do século XVII, passou-se a mais de 1 milhão por volta de 1750. Os nascimentos eram numerosos, a mortalidade diminuía e os navios chegavam carregados não apenas de ingleses, mas também de escoceses, irlandeses, alemães, holandeses e africanos escravizados. Nesse período, as 13 colônias começaram a adquirir uma fisionomia definitiva, impulsionadas pela prosperidade econômica, pelas instituições locais e pela convicção de que seu destino se afastava cada vez mais do controle absoluto da Inglaterra. Embora todas compartilhassem sua origem britânica, as colônias podiam ser divididas em 3 grandes regiões: as do Norte ou Nova Inglaterra, as do Centro e as do Sul.
Cada uma desenvolveu sistemas econômicos distintos com base em suas características geográficas. Na Nova Inglaterra, com seu solo rochoso e clima frio, a agricultura era limitada. As comunidades se organizavam em torno de vilas compactas, onde a religião puritana continuava a ter forte influência. A economia se voltava para o comércio marítimo, a pesca e a construção naval. Os portos de Boston, Salem e Newport tornaram-se centros de intercâmbio entre a América, o Caribe e a Europa. Os navios da Nova Inglaterra transportavam madeira, peixe e rum e retornavam com açúcar, melaço e produtos manufaturados. A vida girava em torno da igreja, da escola e da assembleia local, onde os cidadãos livres votavam leis e elegiam autoridades. Nas colônias do centro, como Nova York, Pensilvânia e Nova Jersey, predominavam terras férteis e rios navegáveis. Essas colônias tornaram-se o celeiro do continente, produzindo trigo, aveia e milho. Também eram centros de diversidade religiosa e étnica. Na Pensilvânia, fundada por William Penn como refúgio para os quáqueres, conviviam pacificamente cristãos de diferentes denominações, bem como imigrantes alemães que traziam novas técnicas agrícolas. Nova York, antiga colônia holandesa, mantinha um ambiente cosmopolita onde se falavam múltiplas línguas. Filadélfia surgiu como a maior e mais dinâmica cidade das colônias, com tipografias, bibliotecas e salões onde se discutiam ideias filosóficas e políticas. Era um fervilhante centro intelectual onde figuras como Benjamin Franklin publicavam jornais e fundavam sociedades científicas. No sul, o clima quente e as extensas planícies permitiram o desenvolvimento de uma economia baseada em grandes plantações agrícolas. Virgínia, Carolina do Sul e Maryland enriqueceram-se com o cultivo de tabaco, arroz e índigo, produtos muito demandados na Europa. Essas plantações dependiam de um sistema laboral baseado primeiramente em servos contratados e depois, de forma crescente, em escravos africanos. A partir de 1700, a escravidão consolidou-se como a espinha dorsal do sistema econômico do Sul. Os escravos trabalhavam em jornadas intermináveis, sob vigilância rigorosa, enquanto os proprietários de terras formavam uma aristocracia rural que dominava a política local. Surgiu uma sociedade profundamente hierárquica, com grandes diferenças entre as elites proprietárias de terras e os agricultores pobres do interior. O comércio florescia em todas as regiões graças ao sistema do Triângulo Atlântico. Os navios saíam das colônias carregados de matérias-primas e chegavam à Inglaterra, onde eram trocados por produtos manufaturados. Depois, estes eram enviados para a África para comprar escravos, que eram transportados para a América na travessia do Atlântico, conhecida como o Passagem do Meio, uma das rotas mais mortais da história. Aqueles que sobreviviam eram vendidos nos portos do Caribe ou do sul das colônias. Essa rede comercial gerou uma riqueza crescente, mas também aprofundou a dependência das colônias em relação ao comércio marítimo e à escravidão como instituição. Durante este século de crescimento, a Inglaterra tentou reforçar seu controle econômico por meio das leis de navegação. Essas leis obrigavam que todo o comércio colonial fosse realizado exclusivamente em navios ingleses e que certos produtos só pudessem ser exportados para portos da metrópole. O objetivo era transformar as colônias em uma engrenagem do sistema mercantilista britânico, garantindo que a riqueza fluísse para Londres. No entanto, muitos colonos começaram a contornar as restrições por meio do contrabando, especialmente com as colônias francesas e espanholas do Caribe. Surgiu uma tensão latente. Os colonos viam o mercado como uma oportunidade aberta, enquanto a Inglaterra o via como um monopólio estatal. Apesar dessas restrições, as colônias desfrutaram de um período de autonomia política conhecido como negligência benigna. A Inglaterra, concentrada nas guerras europeias, permitiu que as colônias administrassem seus próprios assuntos internos. Cada colônia tinha uma assembleia eleita pelos proprietários de terras, um governador designado pelo rei ou por uma companhia e um sistema judicial local. Essa experiência de autogoverno fortaleceu a identidade política dos colonos, acostumando-os a tomar decisões coletivas sem intervenção direta de Londres. As ideias do direito natural e da liberdade individual, inspiradas por filósofos como John Locke, começaram a circular entre as elites coloniais. Os jornais discutiam o poder do parlamento, o contrato social e a limitação do poder do rei.
À medida que a população crescia, também aumentavam os contatos e conflitos com os povos indígenas. As colônias do norte assinavam tratados temporários que eram rapidamente quebrados quando os colonos precisavam de novas terras. No sul, os povos nativos eram deslocados para o interior ou absorvidos como mão de obra forçada. As guerras indígenas, como a rebelião de Metacomet ou o Levante Yamassi, mostraram a resistência desesperada dos povos originários, mas o avanço colonial foi imparável. Por volta de 1750, as 13 colônias já eram uma entidade complexa, diversa e vigorosa, um território em expansão que se estendia do Oceano Atlântico até os Montes Apalaches. O caminho para a independência. Em meados do século XVIII, as 13 colônias britânicas na América do Norte viviam um período de expansão demográfica e prosperidade econômica. Seus portos estavam repletos de navios mercantes, suas cidades cresciam, e a vida política local adquiria cada vez mais sofisticação. Mas sob a superfície da prosperidade gestava-se um conflito profundo. As colônias haviam desenvolvido um forte senso de autonomia, alimentado por décadas de autogoverno e relativa independência. A Inglaterra, por sua vez, via as colônias como uma fonte vital de recursos para sustentar seu império global. Quando o equilíbrio se quebrou, começou um processo imparável que conduziria à Revolução. O estopim foi a Guerra Franco-Indígena entre 1754 e 1763, parte do conflito global conhecido como a Guerra dos 7 Anos. Nas florestas do Vale do Rio Ohio, tropas britânicas e milícias coloniais enfrentaram os franceses e seus aliados indígenas. Entre os oficiais coloniais estava um jovem George Washington, que liderou sua primeira expedição militar em nome da coroa. A guerra terminou com uma vitória britânica e o Tratado de Paris de 1763 concedeu à Inglaterra o controle do Canadá e grande parte do território a leste do rio Mississippi. No entanto, a guerra havia sido extremamente cara. A dívida britânica disparou e o parlamento decidiu que as colônias deveriam pagar sua parte do esforço bélico. Para os colonos, a vitória havia ampliado a fronteira e assegurado sua segurança. Eles esperavam expandir-se para o oeste, mas a coroa britânica tinha outros planos. No mesmo ano da vitória, o rei Jorge III promulgou a Proclamação de 1763, que proibia os colonos de se estabelecerem além dos Montes Apalaches, reservando essas terras para os povos indígenas sob controle imperial. Os colonos viram este ato como uma traição. Haviam lutado e morrido por essas terras e agora lhes era negado o direito de ocupá-las. Foi a primeira ruptura profunda entre a visão imperial e a colonial. Pouco depois, o parlamento introduziu uma série de impostos diretos para arrecadar receita. Em 1764, foi aprovada a Lei do Açúcar, que taxava a importação de melaço, vital para a produção de rum na Nova Inglaterra. No ano seguinte, a Lei do Selo impôs impostos sobre documentos legais, jornais e cartas, afetando todos os estratos sociais. O novo não era o valor do imposto, mas sua natureza. Pela primeira vez, Londres impunha impostos diretamente sobre as colônias sem seu consentimento. Surgiu um grito que se repetiria em tabernas, igrejas e praças, no Taxation Without Representation. Os colonos argumentavam que apenas suas assembleias locais tinham autoridade para aprovar impostos. A resistência colonial foi imediata. Formaram-se associações como os Filhos da Liberdade, que organizavam boicotes e atos de protesto. Em Boston, os manifestantes penduraram efígies de arrecadadores de impostos e os forçaram a renunciar. Em várias colônias, os tribunais deixaram de funcionar porque ninguém comprava os selos oficiais. Diante da pressão, o parlamento revogou a Lei do Selo em 1766, mas simultaneamente aprovou a Lei Declaratória, afirmando sua autoridade para legislar sobre as colônias em todos os casos possíveis. Era um aviso. A tensão não diminuiu. Em 1767, o parlamento introduziu os direitos de Townshend, que impunham impostos sobre vidro, papel, tinta e chá. Os colonos responderam com boicotes massivos a produtos britânicos. As mulheres, conhecidas como Filhas da Liberdade, começaram a fiar suas próprias roupas em vez de comprar tecidos importados. As assembleias coloniais enviaram petições a Londres e fomentaram a união entre as colônias.
Para fazer cumprir as leis, o governo britânico enviou tropas a Boston. A presença de soldados armados nas ruas aumentou a tensão. Em 5 de março de 1770, uma multidão de colonos enfurecidos cercou um grupo de soldados britânicos em Boston. Entre gritos e insultos, começaram a lançar bolas de neve com pedras. Alguns soldados, confusos e assustados, dispararam contra a multidão, matando 5 pessoas. O incidente ficou conhecido como o Massacre de Boston. Figuras como Samuel Adams e Paul Revere usaram-no para alimentar o sentimento anticolonial, apresentando-o como um ato de tirania britânica contra cidadãos inocentes. Embora os soldados tenham sido julgados e defendidos por John Adams, que argumentou que haviam agido em legítima defesa, o evento ficou marcado como um símbolo do abuso imperial. O conflito atingiu um novo nível em 1773, quando o parlamento aprovou a Lei do Chá, que concedia à Companhia Britânica das Índias Orientais o monopólio do comércio de chá nas colônias. Os colonos suspeitavam que se tratava de uma estratégia para forçá-los a aceitar impostos. Na noite de 16 de dezembro, um grupo de colonos disfarçados de indígenas Mohawk abordou 3 navios no porto de Boston e jogou ao mar 342 caixas de chá. Este ato, conhecido como o Boston Tea Party, desafiou abertamente a autoridade britânica. Em resposta, o parlamento aprovou em 1774 as leis coercitivas, chamadas pelos colonos de leis intoleráveis. Elas fecharam o porto de Boston até que o chá destruído fosse pago, aboliram o governo local de Massachusetts e permitiram que oficiais britânicos acusados de crimes fossem julgados na Inglaterra. Essas medidas pretendiam isolar Massachusetts, mas conseguiram o contrário. Uniram as colônias. Em setembro de 1774, representantes de 12 colônias se reuniram em Filadélfia no primeiro Congresso Continental. Foi a primeira vez que as colônias agiram de forma coordenada. Lá, concordaram em boicotes comerciais, redigiram uma declaração de direitos e chamaram a preparar milícias em caso de conflito armado. A tensão se transformou em pólvora. Em abril de 1775, o general britânico Thomas Gage enviou tropas a Concord, Massachusetts, para confiscar armas armazenadas pelos colonos. Paul Revere cavalgou durante a noite para avisar a população. Em Lexington, um grupo de milicianos se reuniu diante dos soldados britânicos. Ninguém sabe quem disparou o primeiro tiro, mas aquele disparo ficou conhecido como o tiro ouvido em todo o mundo. A Revolução Americana havia começado. A Revolução Americana, em 19 de abril de 1775, nos campos de Lexington e Concord, Massachusetts, ouviu-se o tiro que acendeu o pavio de uma revolução sem precedentes. Milicianos coloniais, reunidos às pressas após receberem o alerta do avanço britânico, enfrentaram soldados treinados do império mais poderoso do mundo. Embora os britânicos tenham conseguido chegar a Concord, foram hostilizados durante sua retirada para Boston por colonos que disparavam das florestas e muros de pedra. O conflito já não era uma questão diplomática, a guerra havia começado. As colônias responderam reunindo-se novamente na Filadélfia. O Segundo Congresso Continental, liderado por figuras como John Adams, Samuel Adams e Thomas Jefferson, assumiu o papel de governo provisório. Lá decidiu-se formar um exército continental e nomear George Washington, um plantador da Virgínia com experiência militar e reputação de integridade, como comandante em chefe. Washington chegou a Boston em julho de 1775 para encontrar um exército improvisado, sem uniformes nem disciplina, bloqueando a cidade sitiada por forças britânicas. Antes de sua chegada, a Batalha de Bunker Hill havia demonstrado tanto a determinação colonial quanto o poder do exército britânico. Em 17 de junho, os colonos fortificaram uma colina próxima a Boston. Os britânicos lançaram 3 ataques frontais. Os 2 primeiros foram repelidos com fogo cerrado. Somente quando os colonos ficaram sem munição, os britânicos tomaram a posição, à custa de centenas de baixas. A batalha não foi uma vitória militar para os colonos, mas mostrou que eles podiam enfrentar cara a cara os soldados do rei. Enquanto o conflito se intensificava no norte, os colonos tentaram ganhar o favor do Canadá invadindo Quebec. O ataque de dezembro de 1775, liderado por Benedict Arnold e Richard Montgomery, falhou sob uma tempestade de neve.
Sem o apoio canadense, as colônias teriam que enfrentar a Inglaterra sozinhas, ao menos momentaneamente. Em 1776, o ambiente político havia mudado. A guerra já não era apenas pelos direitos, mas pela independência. Naquele ano, o panfleto Sentido Comum, escrito por Thomas Paine, circulou pelas colônias argumentando que era absurdo que um continente obedecesse a uma ilha e que a monarquia era uma instituição corrupta. Em 4 de julho de 1776, o Congresso adotou a Declaração de Independência, redigida principalmente por Thomas Jefferson. O documento proclamava que todos os homens foram criados iguais e possuíam direitos inalienáveis, entre eles a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Declarava que o rei Jorge III havia violado esses direitos e que as colônias tinham o direito de se separar. Com este ato, os colonos já não eram súditos rebeldes, mas uma nação nascente lutando por sua existência. A reação britânica foi imediata. Naquele verão, uma das maiores frotas da história atravessou o Atlântico. O general William Howe desembarcou em Nova York com dezenas de milhares de soldados, mercenários alemães e navios de guerra. Washington tentou defender a cidade, mas foi superado em número e obrigado a se retirar. Começou uma série de derrotas que colocaram a Revolução em perigo. Os britânicos tomaram Nova York, Nova Jersey e ameaçaram capturar o exército continental. Washington, perseguido e à beira do colapso, atravessou o rio Delaware em uma fria noite de 25 de dezembro de 1776. Ao amanhecer, atacou de surpresa as tropas hessianas em Trenton, obtendo uma vitória inesperada. Dias depois, derrotou os britânicos em Princeton. Essas vitórias reviveram o moral colonial. Em 1777, o exército britânico elaborou um plano para dividir as colônias em dois, controlando o vale do rio Hudson. O general John Burgoyne desceu do Canadá com um exército bem equipado. Mas seu avanço foi lento e os colonos destruíram pontes e florestas para atrasá-lo. Em Saratoga, Nova York, o exército continental, apoiado por milícias locais, cercou e derrotou Burgoyne em outubro de 1777. Foi a primeira grande vitória estratégica da guerra e mudou o curso do conflito. A França, inimiga da Inglaterra há séculos, decidiu reconhecer os Estados Unidos e assinou uma aliança militar com eles em 1778. A guerra se tornou um conflito global. Enquanto os britânicos se retiravam do norte, moveram a guerra para o sul, esperando o apoio dos leais. Capturaram Savannah em 1778 e Charleston em 1780. Nesse fronte, surgiram heróis inesperados como Francis Marion, conhecido como o Raposo do Pântano, que utilizava táticas de guerrilha contra as colunas britânicas. Benedict Arnold, ressentido por não receber reconhecimento, traiu a causa e conspirou para entregar West Point aos britânicos, sendo descoberto antes de consumar seu plano. No norte, Washington resistia com um exército enfraquecido pela fome e doenças em Valley Forge durante o inverno de 1777 a 1778. Mas o treinamento impartido pelo barão prussiano Friedrich von Steuben transformou o exército continental em uma força disciplinada. A Aliança Francesa forneceu navios, soldados e recursos. O conflito se espalhou para o Caribe, África e Índia, dispersando as forças britânicas. O desfecho chegou em 1781, quando o general britânico Charles Cornwallis estabeleceu sua base em Yorktown, Virgínia. Washington, junto com o general francês Rochambeau, marchou rapidamente de Nova York para o sul. Ao mesmo tempo, a frota francesa, sob o almirante de Grasse, bloqueou a baía de Chesapeake, impedindo a evacuação britânica. Cornwallis ficou encurralado. Após semanas de cerco, rendeu-se em 19 de outubro de 1781. Foi o golpe decisivo. Embora a guerra continuasse brevemente no alto mar e em algumas colônias, a derrota em Yorktown convenceu o parlamento britânico a negociar. Em 1783, o Tratado de Paris reconheceu a independência dos Estados Unidos, fixou suas fronteiras até o rio Mississippi e marcou o fim do domínio britânico sobre as 13 colônias. O nascimento de uma república. A independência havia sido conquistada à custa de enorme sacrifício, mas quando o último regimento britânico deixou Nova York em 1783, os Estados Unidos não eram uma nação consolidada.
Eram 13 entidades soberanas, unidas tenuemente pelos artigos da Confederação, um documento que estabelecia um governo fraco, sem poder para cobrar impostos nem regular o comércio. O Congresso Continental podia declarar guerra ou assinar tratados, mas não podia obrigar os estados a obedecer nem garantir o cumprimento das suas leis. A guerra havia deixado o país endividado, sem exército permanente e com conflitos fronteiriços com britânicos e espanhóis. As tensões internas começaram a crescer, revelando que a independência política não garantia a estabilidade. O exemplo mais dramático dessa fragilidade ocorreu em 1786, com a rebelião de Shays. Em Massachusetts, agricultores veteranos da guerra, endividados e ameaçados de perder suas terras, levantaram-se em armas contra os tribunais locais. Daniel Shays, um antigo capitão do Exército Continental, liderou os insurgentes. O governo estadual mal conseguiu conter a rebelião. Para muitos líderes, esse evento demonstrou que o país estava à beira do colapso e precisava de um governo central forte, capaz de manter a ordem e proteger a propriedade. Ciente do perigo, o Congresso convocou uma convenção na Filadélfia para revisar os artigos da Confederação. O que começou como uma reunião para reformar o sistema existente, transformou-se rapidamente em uma assembleia revolucionária. Em maio de 1787, delegados de 12 estados reuniram-se no Independence Hall. Entre eles estavam figuras fundamentais: George Washington, eleito presidente da convenção, Benjamin Franklin, com mais de 80 anos, símbolo vivo do espírito revolucionário, James Madison, que registraria meticulosamente as notas dos debates e seria conhecido como o pai da Constituição, e Alexander Hamilton, firme defensor de um governo central forte. Os debates foram intensos. Alguns delegados queriam uma república federal, outros propunham uma democracia direta, e alguns temiam que um governo central se transformasse em uma nova tirania. Propôs-se a criação de um executivo unipessoal, uma novidade arriscada, pois evocava a figura do rei. Também se discutiu a representação dos estados. Os grandes queriam representação proporcional, os pequenos exigiam igualdade. O compromisso resultante foi o estabelecimento de um Congresso bicameral, uma Câmara dos Representantes, baseada na população, e um Senado, onde cada estado teria 2 representantes. Também se criou a figura do presidente, eleito indiretamente por meio de um colégio eleitoral. Um dos temas mais delicados foi a escravidão. Os estados do Sul, cuja economia dependia dos escravos, exigiram que a população escrava contasse parcialmente para determinar a representação. Adotou-se a chamada Cláusula dos 3/5, que estabelecia que cada escravo contaria como 3/5 de uma pessoa para fins de representação fiscal e legislativa. Esse compromisso, embora pragmático, revelava uma contradição profunda nos princípios de liberdade proclamados pela nova nação. Em 17 de setembro de 1787, após meses de deliberações a portas fechadas, a Convenção aprovou a nova Constituição. O documento estabelecia um governo federal com poderes divididos entre 3 ramos: legislativo, executivo e judiciário. Incluía mecanismos de controle e equilíbrio para evitar a concentração de poder. Mas ainda precisava ser ratificado por pelo menos 9 estados para entrar em vigor. Começou então uma batalha política. Os federalistas, liderados por Hamilton, Madison e John Jay, escreveram uma série de ensaios conhecidos como The Federalist Papers, onde defendiam a Constituição e argumentavam que apenas um governo forte poderia preservar a liberdade. Os antifederalistas temiam que o novo governo esmagasse os direitos dos estados e dos cidadãos. Finalmente, os estados começaram a ratificar a Constituição, exigindo em troca a inclusão de uma declaração de direitos que protegesse liberdades individuais como a liberdade de imprensa, de religião e o direito a um julgamento justo. Em 1788, a Constituição foi ratificada pelos 9 estados necessários e entrou em vigor. Em 1789, o novo governo foi instaurado. O Congresso reuniu-se pela primeira vez em Nova York, a capital temporária do país. George Washington foi eleito por unanimidade como o primeiro presidente dos Estados Unidos. Sua figura transmitia legitimidade e calma. Prestou juramento na varanda do Federal Hall, enquanto milhares de cidadãos observavam em silêncio reverente.
Washington formou o primeiro gabinete presidencial, nomeando Alexander Hamilton como secretário do Tesouro, Thomas Jefferson como secretário de Estado, Henry Knox como secretário da Guerra e Edmund Randolph como procurador-geral. Hamilton elaborou um plano para estabilizar a economia nacional. Propôs que o governo federal assumisse as dívidas dos estados, criasse um banco nacional e promovesse a indústria. Jefferson defendia uma república agrícola descentralizada, temendo que um governo forte se tornasse uma elite aristocrática. Essas diferenças deram origem aos primeiros partidos políticos, os federalistas, liderados por Hamilton, e os republicanos democratas, liderados por Jefferson. Washington enfrentou desafios internos como a rebelião do uísque em 1794, quando camponeses da Pensilvânia se levantaram contra um imposto federal. Washington mobilizou tropas e marchou pessoalmente para sufocar a revolta, demonstrando que o novo governo tinha autoridade para impor suas leis. No âmbito externo, o país manteve-se neutro diante das guerras europeias, especialmente durante a Revolução Francesa. Washington advertiu em seu discurso de despedida contra os partidos políticos e as alianças estrangeiras permanentes. Em 1796, pela primeira vez na história, um chefe de Estado renunciou voluntariamente ao poder. John Adams foi eleito o segundo presidente. Seu mandato foi marcado por conflitos diplomáticos com a França, o que levou à aprovação de leis controversas, como os Atos de Estrangeiros e Sedição. Em 1800, Thomas Jefferson venceu as eleições. Foi a primeira transição pacífica de poder entre partidos rivais na história moderna. A expansão para o oeste e o destino manifestou. No início do século XIX, os Estados Unidos eram uma nação jovem, olhando para o horizonte. As suas fronteiras ainda eram incertas, a população mal ultrapassava os 5 milhões e, além das montanhas Apalaches, estendia-se um território vasto, desconhecido e selvagem. A ideia de que o povo americano estava destinado a ocupar o continente de oceano a oceano começou a crescer como uma convicção quase religiosa. Essa doutrina, mais tarde conhecida como Destino Manifesto, afirmava que a expansão não era apenas inevitável, mas moralmente justa, um mandato divino que justificava a conquista de terras e o deslocamento dos povos indígenas. A fronteira ocidental tornou-se o símbolo do futuro nacional. O primeiro grande passo nessa expansão ocorreu em 1803, durante a presidência de Thomas Jefferson. A França, sob Napoleão Bonaparte, precisava de fundos para suas guerras na Europa e ofereceu aos Estados Unidos a compra do vasto território da Louisiana. Em troca de 15 milhões de dólares, os Estados Unidos adquiriram mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, duplicando sua extensão. Essa transação, conhecida como a Compra da Louisiana, transformou os Estados Unidos em uma potência continental. Jefferson, consciente do impacto histórico, enviou uma expedição para explorar o novo território. Em 1804, Meriwether Lewis e William Clark partiram de St. Louis com um grupo de 33 homens. Navegaram pelo rio Missouri, atravessaram planícies intermináveis, montanhas imponentes e territórios indígenas de enorme diversidade. Com a ajuda de uma jovem Shoshone chamada Sacagawea, conseguiram estabelecer contato pacífico com várias tribos e, em 1805, chegaram finalmente ao Oceano Pacífico. A sua viagem revelou a magnitude do continente e despertou o desejo de milhões de colonos de buscar fortuna no oeste. A expansão não foi pacífica. À medida que os colonos avançavam, deslocavam as nações indígenas que habitavam esses territórios há séculos. O presidente Andrew Jackson promoveu a Lei de Remoção dos Índios em 1830, que autorizava o governo federal a realocar à força as tribos para o oeste do rio Mississippi. Milhares de Cherokees, Creeks, Choctaws e Seminoles foram obrigados a abandonar suas casas no que ficou conhecido como a Trilha das Lágrimas. Morreram de fome, frio e doenças enquanto eram transportados para reservas em Oklahoma. As terras que antes lhes pertenciam transformaram-se em plantações de algodão e fazendas de colonos brancos. Enquanto isso, o oeste tornava-se sinônimo de oportunidade e perigo. Pioneiros viajavam em caravanas de carroças ao longo da trilha do Oregon, atravessando desertos, montanhas nevadas e vastas pradarias onde búfalos cobriam o horizonte. As cabanas de madeira e pequenas aldeias deram lugar a povoados improvisados,
onde a lei muitas vezes era substituída pelo revólver. Assim começou a Era do Velho Oeste, um território de caçadores de peles, comerciantes, missionários e fora da lei, onde cada dia podia significar a ascensão à riqueza ou a morte violenta. A expansão assumiu um caráter bélico com o caso do Texas. Na década de 1820, o México, recém-independente da Espanha, convidou colonos norte-americanos a povoar a região do Texas. No entanto, as tensões aumentaram quando os mexicanos proibiram a escravidão e os colonos se recusaram a obedecer às leis. Em 1836, o Texas declarou sua independência, após eventos dramáticos como a Batalha do Álamo, onde 187 defensores, entre eles Davy Crockett e Jim Bowie, resistiram até a morte diante das tropas do general Santa Anna. Depois de várias batalhas, o Texas conquistou a vitória sob o comando de Sam Houston e tornou-se uma república independente. Em 1845, o Texas foi anexado aos Estados Unidos, o que provocou a guerra com o México. O presidente James K. Polk, fervoroso defensor do Destino Manifesto, enviou tropas ao sul do Rio Nueces, território disputado. Em 1846, o México respondeu atacando as forças norte-americanas, dando início à guerra. Tropas comandadas por Zachary Taylor e Winfield Scott avançaram pelo norte e leste, conquistaram Monterrey, Veracruz e finalmente a Cidade do México em 1847. No histórico castelo de Chapultepec, cadetes mexicanos resistiram até o fim. A guerra terminou com o Tratado de Guadalupe Hidalgo em 1848, pelo qual o México cedeu Califórnia, Novo México, Arizona, Nevada, Utah e partes do Colorado. Os Estados Unidos alcançaram o Oceano Pacífico. Nesse mesmo ano, algo extraordinário abalou o território recém-adquirido. Foi descoberto ouro em Sutter's Mill, Califórnia. A notícia se espalhou com velocidade vertiginosa. Milhares de aventureiros de todo o mundo, chamados 49eiros, chegaram por mar e terra com a esperança de encontrar fortuna. Surgiram acampamentos de mineração em questão de dias, que se transformaram em cidades improvisadas, repletas de lojas, salões, tabernas e casas de jogo. O caos e a riqueza repentina definiram essa nova fronteira. As rotas para a Califórnia se encheram de carroças, mulas e navios que partiam de Nova York até o Panamá. A febre do ouro acelerou a integração do Oeste na nação, a escravidão e as tensões que dividem o país. No meio do século XIX, os Estados Unidos já abrangiam um vasto território de oceano a oceano, mas sob a superfície desse expansionismo triunfante havia uma fratura profunda. O país estava dividido em dois mundos irreconciliáveis. No sul, a escravidão era o eixo econômico e social. Milhões de pessoas africanas e afrodescendentes trabalhavam em plantações de algodão, tabaco e arroz em condições brutais. Os proprietários de terras do sul argumentavam que a escravidão era uma instituição natural e bíblica, garantindo a prosperidade do país. No norte, uma economia industrial em crescimento se desenvolvia sem trabalho escravo, atraindo imigrantes europeus e promovendo uma visão do trabalho livre, assalariado, vinculado à mobilidade social e ao progresso individual. A nação crescia, mas o fazia em direções opostas. A expansão para o oeste intensificou o conflito. Cada novo território incorporado ao país representava um dilema: seria livre ou escravista? A balança política dependia disso. Em 1850, o Congresso aprovou o Compromisso de 1850 para evitar uma crise nacional. A Califórnia foi admitida como Estado livre, enquanto Texas, Novo México e Utah teriam liberdade para decidir sobre a escravidão por voto popular. Além disso, foi incluída uma disposição que enfureceu o Norte: a Lei dos Escravos Fugitivos. Esta norma obrigava os cidadãos do Norte a capturar e devolver escravos fugitivos, mesmo que estivessem em territórios livres. Os fugitivos não podiam testemunhar em sua defesa e eram enviados para o Sul sem julgamento. Os tribunais federais tornaram-se instrumentos de caça humana. O Norte reagiu com indignação. Comunidades inteiras começaram a organizar redes clandestinas conhecidas como o Caminho de Ferro Subterrâneo, onde abolicionistas brancos e negros ajudavam os escravos a escapar para o Canadá. Uma mulher negra libertada chamada Harriet Tubman
tornou-se uma lenda ao conduzir repetidas missões de resgate sob o manto da noite. A moral do país se polarizava. Em 1852, a escritora Harriet Beecher Stowe publicou A Cabana do Tio Tom, um romance que descrevia as atrocidades da escravidão. O livro vendeu centenas de milhares de cópias e aumentou o sentimento anti-escravagista no Norte. O Sul respondeu com fúria, acusando Stowe de falsificar a realidade. A palavra escrita havia entrado na guerra política. Em 1854, o conflito atingiu um novo nível quando o senador Stephen Douglas impulsionou a Lei Kansas-Nebraska. Esta lei anulava o compromisso do Missouri de 1820, que proibia a escravidão nos territórios ocidentais. Agora, os territórios de Kansas e Nebraska decidiram por voto popular se permitiriam a escravidão. A fronteira tornou-se um campo de batalha. Colonos pró-escravidão e anti-escravidão chegaram armados de ambos os lados. A violência explodiu em 1856, no episódio conhecido como Bleeding Kansas. Vilas foram incendiadas, casas saqueadas e homens assassinados por defender uma ou outra causa. O abolicionista John Brown, convencido de que Deus o havia chamado para destruir a escravidão, liderou ataques sangrentos contra colonos escravistas. O Congresso tornou-se um palco de hostilidade aberta. Naquele mesmo ano, o senador Charles Sumner foi brutalmente golpeado com um bastão por um congressista do Sul após um discurso contra a escravidão. O clima político estava tão corrompido quanto o social. Os antigos partidos começaram a desmoronar-se. O partido Whig se fraturou completamente. Em seu lugar surgiu uma nova força política em 1854, o Partido Republicano. Nascido com o único propósito de impedir a expansão da escravidão para os territórios do Oeste, atraiu abolicionistas, empresários do Norte e agricultores livres. Entre suas fileiras emergiu um advogado de Illinois de voz grave e argumentos contundentes, Abraham Lincoln. Embora desconhecido em nível nacional, Lincoln tornou-se famoso por seus debates públicos com Stephen Douglas, defendendo a ideia de que uma nação não poderia sobreviver metade escrava e metade livre. Ele não pedia a abolição imediata no Sul, mas sim o fim de sua expansão. Esta postura acendeu alarmes nos estados escravistas. Em 1857, a Suprema Corte emitiu a decisão Dred Scott vs. Sandford, declarando que os afro-americanos, livres ou escravos, não eram cidadãos e não tinham direito de processar nos tribunais. Além disso, a Corte afirmou que o Congresso não tinha autoridade para proibir a escravidão nos territórios. Longe de resolver o conflito, a decisão aprofundou o abismo. O Norte a considerou uma conspiração da elite escravista para legalizar a escravidão em todo o país. A tensão atingiu seu ponto mais perigoso em 1859, quando John Brown tentou iniciar uma insurreição armada em Harpers Ferry, Virgínia. Seu plano era capturar um arsenal federal, armar os escravos e provocar uma rebelião geral. A operação falhou. Brown foi capturado, julgado e executado por traição. Suas últimas palavras se tornaram um chamado ao conflito inevitável. No Norte, ele foi visto como um mártir. No Sul, como um símbolo do fanatismo que ameaçava seu estilo de vida. Em 1860, o Partido Republicano nomeou Abraham Lincoln como candidato presidencial. Sua plataforma rejeitava a expansão da escravidão, defendia os direitos dos estados livres e promovia a construção de ferrovias e a colonização do Oeste por trabalhadores livres. Lincoln venceu as eleições sem obter um único voto nos estados do Sul. Para os líderes do Sul, sua eleição foi o sinal de que o equilíbrio político havia chegado ao fim. Antes mesmo de Lincoln assumir o cargo, Carolina do Sul realizou uma convenção e declarou sua secessão da União em 20 de dezembro de 1860. Logo seguiram Mississippi, Flórida, Alabama, Geórgia, Louisiana e Texas. O país estava à beira do abismo. O juramento presidencial ainda não havia sido pronunciado e a União começava a se quebrar. A Guerra Civil. Irmãos contra irmãos. Em 4 de fevereiro de 1861, delegados de 7 estados do Sul se reuniram em Montgomery, Alabama, para fundar os Estados Confederados da América. Elegeram Jefferson Davis como presidente e redigiram uma constituição quase idêntica à dos Estados Unidos.
exceto por uma diferença crucial. A escravidão era explicitamente protegida como um direito fundamental. O país já não era uma nação, mas duas entidades opostas com visões contrárias sobre liberdade, poder federal e o futuro do continente. Enquanto no norte prevalecia a ideia de preservar a União a todo custo, o sul lutava pelo que considerava sua independência legítima. Cada lado se preparava para o que muitos acreditavam ser uma guerra breve. Não sabiam que se aproximava o conflito mais mortal da história dos Estados Unidos. A faísca definitiva acendeu-se em Fort Sumter, uma fortaleza federal localizada na Baía de Charleston, Carolina do Sul. Em 12 de abril de 1861, tropas confederadas abriram fogo contra a guarnição, forçando-a a se render. A notícia percorreu o país. No norte, o presidente Abraham Lincoln convocou 75 mil voluntários para sufocar a rebelião. No sul, 4 estados que ainda permaneciam na União, Virgínia, Arkansas, Tennessee e Carolina do Norte, juntaram-se à Confederação ao considerar o chamado de Lincoln um ato de agressão. A nação dividiu-se irreversivelmente. Nas famílias, irmãos pegavam em armas em lados opostos. Nas cidades, vizinhos vigiavam-se com desconfiança. E nas igrejas, as orações dirigiam-se ao mesmo Deus a partir de trincheiras inimigas. A primeira grande batalha ocorreu em 21 de julho de 1861 em Bull Run, Virgínia, perto de um riacho conhecido como Manassas. Milhares de espectadores vieram de Washington com mantas e cestas de piquenique para testemunhar o que acreditavam ser uma demonstração rápida do poder da União. Mas o exército confederado, sob o comando de generais como Thomas Stonewall Jackson, resistiu com determinação. A batalha degenerou em um caos sangrento. Os soldados da União começaram a fugir em desordem. A guerra não seria curta nem gloriosa. O norte possuía vantagens industriais, fábricas, ferrovias, uma marinha forte e uma população superior. O sul dependia do algodão e de sua capacidade de resistir, esperando o apoio diplomático da Inglaterra e da França, que precisavam do algodão para suas indústrias têxteis. No entanto, essas potências nunca reconheceram oficialmente a Confederação. À medida que a guerra avançava, a superioridade industrial do norte tornou-se decisiva. Lincoln impôs um bloqueio naval para cortar o comércio do sul, enquanto o general Ulysses S. Grant emergia como figura-chave no fronte ocidental, capturando fortalezas ao longo do rio Mississippi. Em 1862, a guerra entrou em uma fase brutal. A Batalha de Shiloh, no Tennessee, deixou mais de 23 mil baixas em 2 dias. Na Virgínia, o general confederado Robert E. Lee assumiu o comando do exército do norte da Virgínia e iniciou uma série de campanhas ousadas. Ele derrotou repetidamente forças superiores por meio de manobras rápidas e ofensivas surpresa, mas sua ofensiva para o norte foi interrompida em setembro de 1862 em Antietam, Maryland. Foi a batalha mais sangrenta em um único dia da história do país, com mais de 22 mil mortos e feridos. Embora não tenha sido uma vitória clara para a União, Lee se retirou, permitindo que Lincoln desse um passo decisivo. Em 1º de janeiro de 1863, Lincoln emitiu a Proclamação de Emancipação. Declarou livres todos os escravos nos territórios rebeldes. Embora não tenha libertado os escravos dos estados fronteiriços leais à União, transformou a guerra em uma luta moral pela liberdade. A escravidão deixou de ser apenas o pano de fundo do conflito. Tornou-se o seu centro. Milhares de afro-americanos fugiram para as linhas do norte e mais de 180 mil se alistaram no exército da União, lutando por sua liberdade e a de seu povo. O sul resistia, mas seus recursos diminuíam. Grant tomou Vicksburg em julho de 1863, dividindo a Confederação em duas ao controlar o rio Mississippi. Quase simultaneamente, Lee lançou uma nova ofensiva para o norte e encontrou o exército da União comandado por George Meade em Gettysburg, Pensilvânia. Durante 3 dias, de 1º a 3º de julho, a batalha foi travada colina por colina, campo por campo. No 3º dia, Lee ordenou um ataque frontal conhecido como a Carga de Pickett. Milhares de soldados atravessaram um campo aberto sob fogo de artilharia e rifle. A carga foi um desastre. O exército confederado se retirou derrotado. Gettysburg marcou o ponto de inflexão da guerra.
Enquanto Grant continuava seu avanço pelo oeste, o general William Tecumseh Sherman iniciou uma campanha devastadora de Atlanta até o Oceano Atlântico, incendiando cidades, destruindo ferrovias e confiscando suprimentos. Sua estratégia de guerra total visava quebrar a vontade do Sul, atacando não apenas os exércitos confederados, mas também sua infraestrutura civil. Cidades inteiras desapareceram sob o fogo da guerra. A moral do Sul começou a desmoronar. Em 1865, as forças de Grant avançaram para Richmond, a capital confederada. Lee, superado em número e sem suprimentos, retirou-se para o oeste, tentando reunir suas tropas. Em 9 de abril de 1865, na vila de Appomattox Courthouse, Lee se encontrou com Grant. Ambos os generais, conscientes da magnitude histórica do momento, trocaram gestos de respeito. Lee assinou a rendição. De acordo com os termos, os oficiais confederados podiam manter suas espadas e os soldados retornarem para casa. O exército confederado foi dissolvido. A guerra havia terminado militarmente. Dias depois, em 14 de abril de 1865, Abraham Lincoln assistiu a uma peça no Teatro Ford, em Washington, D.C. Durante a apresentação, o ator e simpatizante confederado John Wilkes Booth entrou na tribuna presidencial e disparou contra Lincoln na cabeça. O presidente foi levado inconsciente para uma casa próxima, onde morreu ao amanhecer do dia seguinte. A reconstrução e a era industrial. A Guerra Civil deixou os Estados Unidos em ruínas. As cidades do Sul ardiam em cinzas, os campos estavam devastados e mais de 600 mil pessoas haviam morrido. As antigas plantações estavam abandonadas, os escravos libertos vagavam sem lar nem recursos, e as ferrovias destruídas impediam o movimento de bens. O Norte, embora vitorioso, enfrentava o desafio de reunificar um país fragmentado e curar as feridas profundas abertas pelo conflito. O presidente Andrew Johnson, sucessor de Lincoln, implementou uma política de reconstrução leniente em relação aos estados do Sul, permitindo que muitos ex-confederados retornassem rapidamente a posições de poder. Mas o Congresso, dominado por republicanos radicais, impulsionou medidas mais duras. Entre 1865 e 1870, foram aprovadas 3 emendas fundamentais à Constituição. A 13ª aboliu a escravidão. A 14ª concedeu cidadania a todas as pessoas nascidas nos Estados Unidos e proibiu que os estados negassem o devido processo legal. A 15ª reconheceu o direito ao voto aos homens afro-americanos. Durante um breve período, foram estabelecidos governos estaduais birraciais no Sul, com representantes negros ocupando cargos públicos pela primeira vez. Tropas federais supervisionavam o cumprimento das novas leis. No entanto, a resistência branca foi imediata. Surgiram grupos clandestinos como o Ku Klux Klan, que usavam violência e terror para intimidar os afro-americanos e impedir sua participação política. Linchamentos, incêndios em igrejas e ataques noturnos tornaram-se parte da paisagem do Sul. Enquanto o Sul lutava para redefinir sua estrutura social, o Norte se transformava rapidamente. A industrialização avançava com força. As máquinas substituíam o trabalho manual e as ferrovias uniam regiões inteiras. A construção da ferrovia transcontinental, concluída em 1869, uniu fisicamente o Atlântico ao Pacífico. Trens carregados de carvão, aço e madeira percorriam milhares de milhas, impulsionando o crescimento de cidades como Chicago, Denver e São Francisco. O comércio se multiplicou. Os camponeses podiam enviar seus produtos para mercados distantes, e as fábricas do norte obtinham matérias-primas dos mais remotos cantos do país. Este período marcou o nascimento do capitalismo moderno americano. Magnatas industriais, conhecidos como os barões ladrões, construíram impérios em uma velocidade vertiginosa. Cornelius Vanderbilt dominava as ferrovias. Andrew Carnegie controlava o aço com seu revolucionário método de produção em massa. John D. Rockefeller criou a Standard Oil Company e monopolizou a indústria petrolífera. Essas figuras tornaram-se os homens mais ricos do país e simbolizavam tanto a promessa do progresso quanto seus excessos. Para muitos imigrantes e trabalhadores pobres, representavam a concentração de poder econômico nas mãos de poucos. As cidades cresceram rapidamente.
Milhões de imigrantes europeus chegaram em busca de oportunidades, fugindo da pobreza ou perseguições. Nova York, Boston e Filadélfia tornaram-se centros cosmopolitas onde se ouviam dezenas de idiomas. Os bairros operários cresciam ao redor das fábricas com habitações superlotadas e condições insalubres. Nas ruas conviviam vendedores, crianças trabalhadoras, mulheres que costuravam em oficinas clandestinas e empresários que erguiam arranha-céus. O contraste entre a riqueza deslumbrante da Quinta Avenida e a miséria dos bairros pobres ilustrava as tensões de uma nação em rápida transformação. No sul, após a retirada das tropas federais em 1877, começou uma nova era marcada pela supremacia branca. Os governos estaduais impuseram leis conhecidas como Jim Crow, que legalizavam a segregação racial. Os afro-americanos foram afastados de escolas, hospitais, transportes e espaços públicos. As leis eleitorais incluíam impostos eleitorais e testes de alfabetização projetados especificamente para impedir que os negros votassem. A promessa de liberdade proclamada após a guerra desaparecia diante de um sistema que perpetuava a desigualdade. Apesar disso, comunidades afro-americanas começaram a construir escolas, igrejas e negócios próprios, criando redes de apoio que lhes permitiam resistir culturalmente. Enquanto isso, no Oeste, os povos indígenas enfrentavam o avanço implacável dos colonos e do exército dos Estados Unidos. O massacre de Sand Creek em 1864, as guerras Sioux e a derrota do general Custer em Little Bighorn em 1876 marcaram uma série de confrontos violentos. O governo federal forçou as tribos a se transferirem para reservas. O búfalo, principal fonte de alimento e cultura para muitas nações nativas, foi caçado em massa até quase a extinção. A expansão industrial não transformava apenas a economia, mas também a paisagem humana do continente. O progresso tecnológico parecia imparável. Alexander Graham Bell inventou o telefone em 1876. Thomas Edison desenvolveu a lâmpada elétrica, os fonógrafos e centrais elétricas. As noites das cidades começaram a iluminar-se artificialmente, estendendo a atividade comercial até horas impensáveis. O telégrafo acelerou a comunicação, conectando os mercados financeiros de costa a costa. As fábricas produziam tecidos, máquinas agrícolas e armamento com uma eficiência nunca vista. Os Estados Unidos deixavam de ser uma nação rural para se tornar uma potência industrial. Esse crescimento também deu origem a movimentos operários. As longas jornadas, os baixos salários e a exploração infantil propiciaram greves e protestos. Em 1886, em Chicago, uma manifestação na praça Haymarket terminou em violência após a explosão de uma bomba, o que promoveu uma repressão massiva contra os sindicatos. A luta pelos direitos trabalhistas começava a tomar forma. As tensões sociais cresciam ao mesmo ritmo que a riqueza nacional. A década de 1890 marcou a consolidação do poder industrial norte-americano. Cidades como Pittsburgh tornaram-se centros siderúrgicos, Detroit começava a se destacar como cidade de manufatura mecânica e Nova York emergia como capital financeira. A nação já não era a república agrícola sonhada pelos pais fundadores, mas uma máquina econômica impulsionada por fábricas, capitais e uma população operária em constante crescimento, enquanto os resquícios da Guerra Civil continuavam latentes em cada canto do Sul. O surgimento do poder dos Estados Unidos. No final do século XIX, os Estados Unidos haviam deixado de ser uma nação centrada apenas em seu próprio território. As fábricas produziam mais do que o mercado interno podia consumir. Os trilhos de ferro chegavam a todos os cantos do país e as empresas cresciam com uma ambição que ultrapassava fronteiras. Era o momento de projetar-se para o exterior. A população começava a perceber que o destino da nação não estava mais em conquistar terras dentro do continente, mas em estender sua influência sobre os mares e continentes distantes. As ideias do Destino Manifesto evoluíam para um novo credo. Os Estados Unidos estavam destinados a liderar o hemisfério ocidental e competir com os impérios europeus pelo domínio global. O cenário decisivo dessa mudança foi o Caribe. Em Cuba, colônia espanhola há 4 séculos, uma insurreição independentista eclodiu em 1895.
As notícias de atrocidades cometidas pelas autoridades espanholas circularam amplamente na imprensa norte-americana, que utilizou o sensacionalismo para alimentar a indignação pública. Jornais de propriedade de William Randolph Hearst e Joseph Pulitzer divulgaram manchetes impactantes e relatos dramáticos, gerando um clima de fervor patriótico e simpatia pelos rebeldes cubanos. A tensão atingiu seu ponto crítico quando, em 15 de fevereiro de 1898, o couraçado americano USS Maine, ancorado no porto de Havana, explodiu misteriosamente. Embora nunca tenha sido comprovada a responsabilidade espanhola, o lema "Remember the Maine, to hell with Spain" tornou-se um grito de guerra. O Congresso declarou guerra à Espanha em abril de 1898. Os Estados Unidos, que nunca haviam travado um conflito fora de seu território continental, enviaram tropas a Cuba e uma frota ao Pacífico. O almirante George Dewey atacou a esquadra espanhola na Baía de Manila, nas Filipinas, destruindo-a em questão de horas. No Caribe, as tropas norte-americanas, acompanhadas por voluntários como os Rough Riders, liderados por Theodore Roosevelt, desembarcaram em Cuba e tomaram San Juan Hill. A guerra foi breve. Em menos de 4 meses, o Império Espanhol desmoronou. O Tratado de Paris de 1898 concedeu aos Estados Unidos o controle de Porto Rico, Guam e Filipinas, enquanto Cuba ficou sob tutela norte-americana, embora nominalmente independente. Este momento marcou o nascimento do imperialismo norte-americano. Pela primeira vez, os Estados Unidos governavam territórios ultramarinos. Nas Filipinas, eclodiu uma guerra de resistência liderada por Emílio Aguinaldo, que foi sufocada após anos de combates sangrentos. Em Porto Rico, instaurou-se uma administração civil sob controle direto de Washington. Guam tornou-se uma base estratégica no Pacífico. Em vez de se retirar após a guerra, os Estados Unidos mantiveram sua presença, justificando seu papel como potência civilizadora e defensora da ordem. Essa expansão revelou que o país já não concebia sua missão apenas em termos continentais. A política externa tomou um novo rumo sob a liderança do presidente Theodore Roosevelt, inspirado na doutrina Monroe, que desde 1823 proclamava que a América era a esfera exclusiva de influência dos EUA. Roosevelt acrescentou em 1904 seu famoso corolário, conhecido como a política do Grande Porrete. Os Estados Unidos arrogavam-se o direito de intervir na América Latina para prevenir instabilidade ou ameaças estrangeiras. "Fale suavemente e carregue um grande porrete", dizia Roosevelt, anunciando que a diplomacia norte-americana estaria respaldada pelo poder militar. Essa política levou a intervenções na República Dominicana, Nicarágua e Haiti, estabelecendo protetorados e assegurando o controle de recursos estratégicos. A joia geopolítica desta nova era foi o Canal do Panamá. Desde os tempos coloniais, sonhava-se em construir uma via interoceânica que encurtasse as rotas marítimas entre o Atlântico e o Pacífico. A França tentou construir o canal, mas fracassou. Os Estados Unidos negociaram com a Colômbia para adquirir direitos sobre a província do Panamá. Diante da recusa do governo colombiano, Roosevelt apoiou discretamente um movimento separatista panamenho. Em 1903, o Panamá declarou sua independência sob a proteção de navios estadunidenses. O novo governo assinou um tratado concedendo aos Estados Unidos o controle perpétuo da zona do canal. As obras começaram em 1904 e concluíram-se em 1914, transformando radicalmente o comércio marítimo mundial. Enquanto o país expandia sua influência externa, também transformava sua identidade interna. As cidades americanas se enchiam de símbolos do poder adquirido, arranha-céus que desafiavam o céu, bancos que controlavam o crédito internacional, jornais que influenciavam a política global. O sistema educacional promovia a ideia de que os Estados Unidos eram uma nação excepcional, destinada a liderar o mundo por sua liberdade, sua indústria e seu espírito democrático. Em menos de uma geração, o país havia passado de uma república introspectiva a uma potência imperial. O impacto da expansão também se manifestou no Pacífico. Em 1893, um grupo de empresários estadunidenses apoiados por fuzileiros navais depôs a rainha Liliuokalani do Havaí. O arquipélago foi anexado formalmente em 1898,
fornecendo uma base estratégica para a frota americana no caminho para a Ásia. Com isso, os Estados Unidos consolidavam sua presença no Pacífico, controlando rotas comerciais vitais e estabelecendo-se como um ator-chave no equilíbrio de poder internacional. No final do século XIX, os Estados Unidos já eram reconhecidos como a potência dominante do hemisfério ocidental e uma força emergente na cena mundial. Sua economia impulsionava mercados globais, sua marinha protegia rotas comerciais e suas decisões diplomáticas influenciavam o destino de outras nações. O país que nascera de uma rebelião contra o Império Britânico havia se tornado em poucas décadas um império por si só. O século XX. A ascensão do Império Americano. Ao começar o século XX, os Estados Unidos já não eram uma potência em ascensão, eram uma nação decidida a moldar o mundo. Sua economia industrial superava a de muitos impérios europeus e sua população, enriquecida pela imigração, crescia sem parar. Embora ainda mantivesse certa tradição isolacionista, os acontecimentos globais empurraram o país a assumir um papel de destaque. A Primeira Guerra Mundial serviu como ponto de virada. Em 1914, os Estados Unidos declararam-se neutros, mas enquanto a Europa sangrava nas trincheiras, empresas americanas enviavam alimentos, armas e suprimentos aos aliados. Em 1917, após o afundamento de navios americanos por submarinos alemães e o telegrama Zimmermann, que oferecia ao México recuperar territórios perdidos caso entrasse em guerra contra os Estados Unidos, o presidente Woodrow Wilson declarou guerra à Alemanha. As tropas americanas atravessaram o Atlântico e sua intervenção inclinou a balança do conflito. A guerra terminou em 1918 e os Estados Unidos emergiram como credores mundiais, com uma capacidade de influência diplomática sem precedentes. A década de 1920 marcou um auge econômico extraordinário. Conhecida como os Loucos Anos 20, foi uma época de consumo em massa, automóveis, jazz, cinema e símbolos do progresso moderno. Henry Ford revolucionou a produção industrial com a linha de montagem. As cidades se encheram de arranha-céus e luzes elétricas. No entanto, a prosperidade ocultava uma fragilidade financeira. Em 24 de outubro de 1929, a Bolsa de Nova York despencou, dando início à Grande Depressão. Milhões de pessoas perderam seus empregos, empresas faliram e bancos colapsaram. O país mergulhou em uma crise social sem precedentes. Em 1933, Franklin D. Roosevelt assumiu a presidência e lançou o New Deal, uma série de programas econômicos e sociais que buscavam reativar a economia e proteger os mais vulneráveis. Foram criados empregos públicos, estabelecidos seguros-desemprego e regulamentado o sistema financeiro. O Estado assumiu um papel central na economia. Enquanto isso, na Europa, os regimes totalitários ganhavam força e na Ásia, o Japão empreendia uma expansão militar. Os Estados Unidos observavam com cautela, decididos a não se envolver. O dia 7 de dezembro de 1941 mudou o curso da história. Aviões japoneses atacaram a base naval de Pearl Harbor, no Havaí, destruindo grande parte da frota americana do Pacífico. No dia seguinte, o Congresso declarou guerra ao Japão. Pouco depois, Alemanha e Itália declararam guerra aos Estados Unidos. A nação mobilizou sua indústria e sua população. Milhões de homens se alistaram e as fábricas começaram a produzir tanques, aviões e armas em quantidades colossais. A participação americana foi decisiva tanto na Europa quanto no Pacífico. O desembarque da Normandia em 1944 abriu o caminho para a derrota da Alemanha nazista. Em agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, obrigando a rendição do Japão. Após a guerra, os Estados Unidos emergiram como a potência dominante do mundo livre. A Europa estava devastada e a União Soviética se erguia como seu único rival ideológico e militar. Começava a Guerra Fria. Em 1947, o presidente Truman anunciou a doutrina da contenção para frear o avanço do comunismo. O Plano Marshall destinou bilhões de dólares para reconstruir a Europa Ocidental e assegurar seu alinhamento com Washington. Em 1949, os Estados Unidos lideraram a criação da OTAN, uma aliança militar para defender a Europa Ocidental de qualquer agressão soviética. O conflito ideológico se expandiu para todo o mundo. Em 1950, estourou a Guerra da Coreia.
As tropas americanas, sob a bandeira da ONU, lutaram contra o avanço comunista apoiado pela China. A guerra terminou em 1953 com uma península dividida. Enquanto isso, a corrida armamentista acelerava. Estados Unidos e União Soviética desenvolveram armas nucleares capazes de destruir o planeta. A tensão atingiu seu ponto máximo em 1962 com a crise dos mísseis em Cuba, quando o mundo se encontrou à beira da guerra nuclear. O presidente John F. Kennedy negociou com Nikita Khrushchev e evitou o conflito, consolidando a estratégia de dissuasão nuclear. A rivalidade também se transferiu para o espaço. Em 1957, a URSS lançou o satélite Sputnik, provocando alarme nos Estados Unidos. Em resposta, a NASA foi fundada, e em 1969, o mundo viu na televisão como Neil Armstrong pisava na Lua ao pronunciar a frase: "Um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade." Os Estados Unidos demonstravam sua supremacia tecnológica e científica. No fronte interno, o país enfrentava suas próprias tensões. Apesar de ter lutado contra ditaduras no exterior, o racismo permanecia profundamente enraizado. O movimento pelos direitos civis emergiu com líderes como Martin Luther King Jr., que liderou marchas pacíficas exigindo igualdade. Em 1964, foi aprovada a Lei dos Direitos Civis, que proibia a segregação racial. No entanto, as tensões continuaram. O assassinato de King em 1968 provocou distúrbios em várias cidades. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos se viram envolvidos na Guerra do Vietnã. Desde meados da década de 1960, milhares de jovens foram enviados para combater uma insurgência comunista na selva asiática. A guerra se tornou impopular, gerando protestos em massa. As imagens de soldados mortos e aldeias incendiadas, transmitidas pela televisão, desgastaram o apoio público. Em 1975, as últimas tropas americanas deixaram Saigon, marcando o fim de um dos conflitos mais traumáticos do século. A década de 1980 marcou um ressurgimento do poder americano sob a presidência de Ronald Reagan. O gasto militar aumentou, novas armas foram desenvolvidas e pressão econômica foi exercida sobre a URSS. A Guerra Fria entrou em sua fase final. Em 1989, o Muro de Berlim caiu. Em 1991, a União Soviética se dissolveu. Os Estados Unidos permaneceram como a única superpotência mundial, líder indiscutível do sistema internacional no final do século XX.